Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para falar hoje sobre a autorresponsabilidade. Coloquei aqui uma imagem na tela para que eu não venha me perder e me distrair com o barulho das crianças ali fora. Então vamos lá. O que é autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela sua vida e por tudo que acontece nela. Seja bom ou seja ruim. Em vez de culpar os outros ou as circunstâncias pelos seus problemas, a autorresponsabilidade capacita você a reconhecer o seu papel na criação da sua realidade e a tomar medidas para mudá-la. Então, se não, se tem alguma área que, por exemplo, a área dos relacionamentos, se não está muito bom, aí eu vou analisar, olhando para mim, não olhando do outro, porque é comum nos relacionamentos conjugais, a pessoa ficar tentando mudar o outro, e ficar cobrando, exigindo do outro. Mas a autorresponsabilidade nos vai conduzir nesse caminho, assim, nessa postura de olhar para nós, o que eu posso fazer, o que depende de mim. O outro é o outro. E o que eu posso fazer para melhorar essa situação, o que eu posso fazer da minha parte. Isso é autorresponsabilidade. Eu sempre vou procurar a solução, Olha, eu coloquei aqui que a principal característica de uma pessoa autorresponsável é a capacidade de focar em soluções. Em vez de buscar culpados, ela vai concentrar-se em encontrar soluções para os problemas. Então, é isso. É muito comum a gente cair, nesse erro de ficar sempre se justificando. Não, eu fiz isso porque você fez isso primeiro, E isso não traz mudança de vida. Se eu quero mudança em qualquer área da minha vida, eu tenho que ter essa postura autorresponsável de olhar para mim e ver as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas palavras e ver o que eu vou fazer a partir daí, para resolver aquilo que eu estou identificando que não está legal. Então, isso é ser autorresponsável. Eu quero ler um versículo que se encontra em Provérbios, capítulo 24, e o versículo 12. A minha versão é revista e corrigida. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Agora eu quero ler aqui com vocês a versão NVI, que vai dizer assim: mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que avalia os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Esse é o mesmo versículo em versões diferentes, Já ficou melhor para entender. Agora eu quero ler a mesma referência. A tradução é a Nova Bíblia Viva. Não fuja da responsabilidade dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos. Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. Ficou bem mais fácil de entender assim, Então, o que este versículo, que foi lido em versões diferentes, para nosso melhor entendimento, o que ele está dizendo é que nós não temos desculpa. Deus sabe quando realmente não podemos fazer nada a respeito da situação, quando devemos colocar, nas mãos dele, confiar, esperar e confiar que o Senhor está agindo. E ele sabe quando nós podemos fazer algo, quando é da nossa responsabilidade fazer alguma coisa a respeito daquela situação que a gente está vivendo, daquilo que a gente identificou que precisa de alguma melhoria. Então, não adianta eu ficar tentando justificar
né? Principalmente para nós mesmos e para pessoas. Porque Deus que tudo vê, né? Aquele que sonda os pensamentos, que sonda os corações, ele está vendo. E ele sabe de tudo. E se há alguma coisa que a gente está tentando justificar, falando, eu não sei, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, nós temos o Espírito Santo em nós, né, que foi nos enviado da parte de Deus para que ele nos ajude nesses momentos de incapacidade, nesses momentos que eu não posso fazer, que eu não sei, né, toda a sabedoria de Deus está ao nosso dispor, né, através do Espírito Santo. Então, de qualquer maneira, não temos para onde fugir, como diz a versão da Nova Bíblia Viva, que eu coloquei aqui na tela, ele vai dizer, né? Não fuja da responsabilidade. E é exatamente isso. Às vezes a gente tenta fugir, mas não temos para onde fugir, né? Porque se eu não me acho capaz, aquele que me chamou e que me deu a missão, ele também é o mesmo que capacita. Então, de qualquer maneira, não há para onde fugir. O Senhor está vendo os nossos pensamentos e ele está vendo o nosso coração. Ele conhece tudo. Então, 3 perguntinhas aqui para a gente refletir sobre este tema hoje, que nós temos falado sobre a pessoa autorresponsável. Você tem o hábito de ficar se justificando? Você sempre fica procurando um culpado para se justificar, para justificar as suas ações ou para não fazer o que precisa ser feito? Quais historinhas você tem criado para justificar as suas ações ou a falta delas? Às vezes, né, a gente cria uma historinha mental, né, para a gente não se sentir tão mal, e a gente fica criando essas historinhas e contando para as pessoas, muitas vezes, né? Ou às vezes a gente fica contando para nós mesmos e repetindo aquilo, tentando nos convencer de que eu não preciso fazer nada para mudar, e eu não preciso fazer nada para que aquilo, né, seja diferente, para a situação ser resolvida. Então, eu fico criando narrativas internas e para que eu continue na zona de conforto, para que eu não preciso fazer nada, né? Porque mudar dói. Muitas das vezes a gente tem que reconhecer, a gente tem que pedir desculpas, né? Pedir perdão. Então, assim, essas narrativas nos mantêm no lugar de vítima. E se eu sou vítima, eu não preciso fazer nada. Afinal, eu sou uma vítima, né? Então, eu preciso ser cuidada, eu preciso ser abraçada, mas eu não posso ser confrontada, eu não posso, né, tomar a responsabilidade para mim, porque é o outro que é culpado, né? É o outro que me ataca, que me ofende, eu só defendo. Então, essas perguntas, né, vão nos fazer refletir e sair desse modo automático, e para que a gente comece a ter essa postura, né? Exercitar mais essa postura na nossa vida, seja na família, né? Nos relacionamentos, seja na área espiritual, né? Qualquer área, a autorresponsabilidade é necessária. Amém? Te vejo no próximo vídeo.